Começa agora, Metrópole Debate. Estamos chegando para mais uma edição do Metrópole Debate, prestando serviço a você, trabalhador, a caminho da aposentadoria. O espaço é aberto para responder às suas dúvidas e perguntas, com a presença do professor Paulo Bacelar, que está conosco nos estúdios da TV Metrópole para falar sobre direitos e benefícios previdenciários. Vamos às perguntas que chegaram à nossa produção durante a semana. A primeira pergunta, professor Paulo Bacelar, vem da senhora Maria Lucilene de Calcaia. Ela pagou 5 anos e 3 meses ao INSS e parou de contribuir. Ela voltou a pagar este ano e quer saber como verificar se a contribuição está em dia, quando poderá se aposentar e, em caso de doença, terá direito ao auxílio-doença? Bom, se ela parou de contribuir e quiser voltar a contribuir, ela tem que ir numa agência do INSS, fazer a inscrição dela de contribuinte individual. E ela pode comprar um carnê, já de comprar logo antes de ir na agência, para quando for fazer a inscrição, já ser orientada sobre o código de pagamento, o valor de pagamento e começar a contribuir. E sobre as contribuições que ela tem, ela pode pedir um extrato dessas contribuições que ela já tem e pedir uma contagem de tempo de contribuição sem precisar de agendamento. Se tiver tudo certinho no seu cadastro, ela vai poder pedir seu extrato. O auxílio-doença, ela só vai ter direito se tiver 12 contribuições mensais. Mas como ela já tem contribuições anteriores, se ela começar a contribuir agora, a partir da 4ª contribuição, depois que ela já cumpriu 1/3 da carência, que é de 4, para o auxílio-doença, a partir da 4ª, ela já podendo, se ela ficar doente, ela já vai poder ter direito ao auxílio-doença. Outra pergunta da dona Maria Lucirene, também de Calcaia. Ela diz que tem 55 anos de idade, pagou o INSS por 5 anos e 3 meses e voltou a pagar recentemente. Ela já pode dar entrada no pedido de aposentadoria? Ainda não. A mulher, ela se aposenta aos 60 anos de idade, com 15 anos de contribuição pelo menos. Se ela tem 55 anos, ela precisa contribuir até os 60, se já tiver os 15 anos de contribuição. Ela tem que fazer o quê? Fazer aquele pedido do extrato, a contagem de tempo de contribuição, quantos anos ela já pagou, para quando tiver os 60 anos, ela saber se ela já tem os 15 anos para se aposentar. Professor Paulo Bacelar, chegou uma pergunta da dona Rosângela Pinto, residente em Calcaia. Ela diz que possui a doença chamada espongilite anquilosante, CID M450, já consultou especialista e possui 2 laudos confirmando o problema. Ela tem restrição para trabalhar e quer saber se pode dar entrada na aposentadoria por invalidez. É a doença espondiloartrose anquilosante. Essa doença é uma doença nos ossos, é uma doença que a pessoa não tem cura praticamente. Ela vai definhando os ossos e a pessoa fica inválida. Então ela tem direito ao auxílio-doença sim, e inclusive ela é isenta de carência. Ela não precisa ter aquelas 12 contribuições mensais. Se ela já estiver doente, já tiver alguma contribuição, mesmo que sem ter as 12, ela é uma doença que é listada pelo Ministério da Previdência Social, que isenta da carência. Ela pode pedir aposentadoria, pode pedir primeiro o auxílio-doença, ela agenda o auxílio-doença e o médico perito do INSS pode dar na primeira perícia logo, já pode ser aposentada por invalidez. Dona Maria de Fátima diz que morou com uma pessoa durante 9 anos que era divorciado. Os 2 não tiveram filho. Ele era funcionário do Estado. Só que atualmente ela não recebe nenhum auxílio. No caso, quem está sob a posse dos documentos do falecido são os filhos, todos maiores de idade. Ela pergunta, professor Paulo Bacelar, se tem algum direito e como deve proceder. Olha, se ele era funcionário do Estado, você tem que ver a lei do Estado para que saiba quais as regras da pensão por morte no Estado. Porque pela Previdência Social, se fosse do regime geral, ela teria que comprovar 3 provas de união estável. No Estado é diferente, se ele já tivesse colocado ela, designando ela como companheira, talvez não precisasse essas provas. Então ela tem que ir lá onde é o Estado onde ele trabalhava, né, antes de falecer, no Recursos Humanos e pedir a orientação quais são os documentos necessários para pedir a pensão por morte. Se precisar de algum documento que esteja em posse da família, ela pode ir no cartório pedir a 2ª via da certidão de óbito, que é informado para qualquer pessoa, não tem problema, ou então entrar com ação judicial para que a família apresente os documentos. Dona Maria das Graças, telespectadora e moradora em Calcaia. Ela nunca contribuiu com o INSS e hoje está com 65 anos de idade. Ela é casada com um aposentado pelo Estado e pergunta se tem direito a algum benefício por ser casada com um homem beneficiado pelo Estado. Bom,
Não contribuindo, então a gente já sabe que a Previdência é contributiva, se não tiver contribuição nenhuma, não terá direito à aposentadoria. Teria direito a um amparo social ao idoso, o homem e a mulher, aos 65 anos. Só que o amparo social ao idoso não é só o amparo assistencial ao idoso. Não é só aos 65 anos, ela precisa ter 65 anos e comprovar a renda per capita familiar de 1/4 do salário mínimo. Como ele é aposentado pelo Estado, teria uma renda, vai incluir para a renda pessoal deles dois, né, da família, então será maior do que 1/4 do salário mínimo, com certeza, então ela também não terá direito a esse amparo. O telespectador Isaac Barros Gomes de Calcaia passou 3 anos com licença médica e o INSS o informou que ele teria direito de 10 anos de carência. Atualmente tem 55 anos de idade e gostaria de saber se pode entrar com o pedido de aposentadoria. Bom, teria que ver a perícia médica, né? É o médico perito do INSS que diz se a pessoa tem direito à aposentadoria por invalidez, tá? E o tempo que ele teve recebendo o auxílio-doença, ele só vai contar para a carência se tiver volta ao trabalho. Se ele estiver trabalhando e ficou afastado por auxílio-doença e voltar a trabalhar, esse tempo que ele ficou de auxílio-doença conta para a carência. Mas se ele não voltar a trabalhar, não conta para carência. Ele só teria direito a essa aposentadoria somente por invalidez. A não ser que ele volte ao trabalho e depois complete os 15 anos. Dona Osmarina Gomes, ela convivia com uma pessoa que faleceu e ela gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, se tem direito a receber alguma pensão. O companheiro dela não tinha aposentadoria. Bom, se ele não tinha aposentadoria, tem que ver se ele era segurado na data do óbito. Se ele for segurado na data do óbito, ela tem direito, sim, como companheira, mas precisa apresentar 3 documentos de prova de que ela era companheira, provando a união estável. Pode ser o mesmo endereço, pode ser uma conta conjunta, um plano de saúde que os dois tinham, um imposto de renda onde um era dependente do outro, qualquer documento que seja. Agora tem que ser 3 documentos. Ela provando, ela tem direito à pensão. O telespectador João Carlos de Fortaleza tem 42 anos de idade e nunca contribuiu para a Previdência Social. Ele pergunta o que deve fazer para passar a contribuir. Ele deve ir numa agência do INSS portando um carnê de contribuição, aquele laranjinha que a gente encontra nas livrarias, fazer a sua inscrição de contribuinte individual, se ele trabalhar, ou de facultativo, se ele não trabalhar, e começar a contribuir agora. O telespectador Francisco de Souza Xavier faz uma pergunta sobre a mãe dele, que tem 66 anos de idade e nunca contribuiu com o INSS. Nesse caso, ele quer saber, professor Paulo Bacelar, se ela pode solicitar aposentadoria por idade. Ela não pode solicitar aposentadoria, porque não contribuiu, mas ela pode pedir amparo assistencial ao idoso, já que ela tem mais de 65 anos, mas isso vai depender da renda familiar. Por exemplo, se ela mora com você, que é filho dela, e você trabalha, e você for solteiro, a sua renda vai entrar para o grupo familiar dela. Então, a gente vai fazer uma análise do grupo, vai ver a renda per capita familiar. Se der mais do que 1/4 do salário mínimo, que hoje é R$ 169, ela também não terá direito a um amparo assistencial. Você está na TV Metrópole, canal 26. Daqui a pouco a gente volta com o Metrópole Debate com mais perguntas e dúvidas sobre a área previdenciária.